meninas! Sejam muito bem-vindas mais uma vez ao meu, ao seu, ao nosso podcast Bate-Papo com Edi, porque aqui a sintonia ela é feminina. Como sempre, eu vou estar agradecendo a oportunidade que você me dá nesse momento de estar entrando aí na sua casa, onde quer que você esteja, compartilhando esse momento comigo. Eu sou muito grata e muito honrada pela oportunidade de você estar aqui, viu? Sempre, a minha eterna gratidão sempre. E olha só, desde o início, o nosso podcast ele nasceu já com a proposta de trazer assuntos variados, né? Voltados para nós, né, mulheres, público feminino. E hoje eu trouxe uma convidada aqui que tem uma expertise muito grande dentro de um mundo muito masculino. E eu achei sensacional o trabalho que ela faz. E sim, para mim isso é um serviço de utilidade pública. E vamos falar hoje sobre carros e tudo que envolve, né, esse mundo. Agora eu quero agradecer a Val Mendes por estar aqui comigo. Val, prazer, muito bom te conhecer pessoalmente. Eu vou deixar ela se apresentar aqui e nós vamos começar o nosso bate-papo, porque eu tenho certeza que vocês vão adorar, gente. Vai ser um tema muito interessante aqui. Val, seja bem-vinda, mais uma vez grata pela sua presença aqui com a gente. Se apresenta aí para o nosso público. Eu é que agradeço. Eu é que agradeço o convite, obrigada mesmo. Eu sou a Val, sou muito conhecida como Vende Pra Mim Val, e eu sou vendedora de carros, né? Eu tenho 46 anos, sou mãe solo de um rapazinho aí que vai fazer 20 anos. Meu filho vai fazer 20 anos agora, em janeiro. E trabalho com compra e venda de carros, avaliação, desde 2012. Olha que bacana. Esse universo, nós estávamos até tendo uma resenha lá atrás um pouquinho, né? Até para que nós pudéssemos nos conhecer um pouquinho melhor. E nós estávamos falando que é sobre isso, né? Um universo predominantemente masculino, embora né, a mulher venha ocupando cada vez mais espaço em todos os âmbitos, né? Em todas as áreas, e isso é muito legal. Só que ainda assim nós vivemos numa sociedade machista, né? Às vezes é um machismo estrutural. Muitas vezes ele está escancarado e outras vezes em mensagens subliminares, né? Através de falas, de comportamentos, né? Enfim. Mas nós não vamos desistir jamais de cada vez mais ocuparmos o nosso espaço e o nosso lugar, né? Isso para mim é essencial. Eu acho esse movimento que vem acontecendo de um tempo para cá essencial e é só um começo. Né? Para aquelas que vêm atrás de nós, talvez eu falo, né? Eu não sei se eu vou estar aqui para ver tudo que ainda falta por acontecer, mas o que importa é que começou, né? E eu acho muito bacana porque isso que você faz é muito único, né? É muito particular. Conta pra gente exatamente como foi que você começou, para que as pessoas possam entender e se situar um pouquinho. Fala pra gente. Eu tô no ramo desde 2012, né? Na verdade, eu comecei como gerente de frotas numa locadora de carros. Eu tinha carro, eu dirigia, mas eu não entendia nada de carro. Nada. Não entendia nada. Tanto que o meu carro tinha sido o meu primeiro carro, meu único carro, eu já tinha fundido o motor dele, assim, várias vezes. Perdi as contas de quantas vezes tive problemas com o carro por falta de cuidado, por não saber cuidar do carro. E aí surgiu uma vaga nessa empresa, nessa locadora. Eles queriam uma mulher para ser gerente de frotas e que não entendesse de carro. Eles queriam moldar profissional de acordo com a cultura da própria locadora. E eu me candidatei à vaga e consegui. Aí foi lá que eu comecei a aprender tudo sobre carros. Apesar de ser gerente, de ter sido contratada como gerente de frotas e não saber sobre carros, eu tinha que fazer a gestão administrativa também da frota, né? E além disso, para eu começar a ser moldada a cara da empresa, como os proprietários queriam, toda sexta-feira, eu não esqueço disso, meu expediente era das 9 às 17. Toda sexta-feira, 3:30 da tarde, eu parava, ia para a sala do dono e ele ia me dar aulas sobre mecânica. Ele ia me explicar o que era TWI de pneu, o que era uma vela, o que era uma correia dentada, como que verificava se a pintura estava boa ou não, se o carro já tinha sido repintado. Ele me ensinou, literalmente, a mexer com carros.
O que eu faço hoje, avaliação pré-compra, avaliação automotiva, eu aprendi lá em 2012 nessa locadora. Durante um ano, toda sexta-feira, 1h30, eu tinha aulas de como funcionava um carro. E assim, foi de uma valia muito grande a ter trabalhado nessa empresa, que graças a essa locadora não existe mais, era uma locadora premium, que só alugava carro para frota, não é locadora convencional como a gente está acostumado a conhecer. Uhum. Essa locadora foi a primeira empresa parceira da Uber, quando a Uber veio para o Brasil. Então, assim, eu conheci muita gente graças a essa locadora, e graças a esse trabalho, com o passar do tempo, eles viram que eu tinha muito potencial para a área de vendas. Porque os carros da locadora, as locadoras só têm lucro na venda do carro. Elas não ganham dinheiro alugando o carro. Elas só ganham dinheiro quando elas vendem o carro depois de alugado. Porque elas compram o carro com isenção, com desconto nas montadoras. Então, durante o período de aluguel, só paga custo. E aí, elas vão ganhar dinheiro quando vende esse carro. E aí, nessa locadora, quando os carros voltavam do período contratual lá de 2 anos dos clientes, e eles costumavam, antes de mim, eles costumavam mandar esses carros para leilão. E leilão, assim, o mercado de leilão, não hoje, mas há 10 anos atrás, o mercado de leilão pagava uma miséria nos carros, né? E os carros eram muito bons. E eu falava, gente, por que a gente não vende esses carros direto para o consumidor final, para a pessoa física? Né? A locadora me dava um carro, então eu pegava esse carro, ia para casa e falava pro meu vizinho, ó, tô com um carro da locadora que tá à venda. Meu vizinho falava, eu quero. E aí foi virando essa história de vender os carros, em vez de mandar os carros para leilão e vender os carros 30%, 40% abaixo do valor de mercado, a gente estava vendendo diretamente para o consumidor final pelo valor que ele valia. E aí o dono dessa empresa viu que eu tinha esse tino para a área comercial e falou, vamos abrir uma loja. Né? A gente está perdendo tempo com você aqui administrando frota, mecânico. Né? Vamos abrir uma loja. Me ofereceu uma sociedade. Falou, você... Te dou metade, não. Eu banco a loja, tudo, a gente divide as despesas, metade do lucro a gente divide. Eu falei, nossa, perfeito, né? E essa loja ficou aberta até, acho que 2021, até a pandemia, mais ou menos, né? Com a pandemia, a gente foi obrigado a fechar. Infelizmente. Com a pandemia, a gente foi obrigado a fechar. Até porque a gente estava do lado do pronto-socorro de Santana, a quantidade de gente ali pedindo socorro, era bem complicado manter as portas abertas. E aconteceu naturalmente eu enveredar para o ramo da avaliação automotiva, né? Eu mencionei a Uber porque a Uber foi fundamental aí para a gente ter decidido encerrar os negócios, fechar a loja, né? Porque os carros que eu vendia na loja lá em 2014, tava voltando depois de 3, 4 anos depois que a pessoa terminava de pagar o boleto, tava voltando já para mim na troca com a quilometragem adulterada. Então, eu ia avaliar o carro e falava, esse carro não tem essa quilometragem. Já teve caso assim de eu ter vendido o carro para a pessoa com 100 mil quilômetros, passava 4 anos, ela me devolvia o carro com 110 mil quilômetros. Oi? Rodou 10 anos e 4 anos, tipo, as pessoas esquecem, acham que você não tem controle, né? E a gente tinha um controle muito bacana, assim, dos carros, né? Até porque, como eu sabia que os carros eram muito bons, os carros que eu vendia, eu garantia para a pessoa que depois, quando ela fosse trocar, eu garantia a recompra. Os carros eram bem acima da média, assim. Tanto que até hoje eu tenho muitos clientes que compraram carros comigo lá em 2013, 14, 15, que até hoje me procuram quando querem trocar de carro. Gente, que bacana, porque vê só, eu estava te ouvindo aqui pensando, o que será que passou na cabeça lá atrás dessa pessoa que te convidou para exercer essa função dentro da empresa predominantemente masculina? Né? Uma pessoa que não tinha experiência, claro, eles queriam moldar, mas por que uma mulher? Muito interessante isso. Boa pergunta. A pessoa, o dono dessa locadora, o nome dele é André, é meu amigo pessoal até hoje, né? Ele tem várias empresas, a locadora era uma das empresas. Boa pergunta, vou até perguntar isso para ele. Porque é curioso, porque né? Todas as empresas dele, as funcionárias são mulheres. E eu lembro que lá na locadora eu falava para ele, a gente precisa de funcionário homem. E ele falava, não, mulher é melhor. Mas eu nunca perguntei o porquê. Tivemos pouquíssimos funcionários homens na locadora durante a minha gestão. Lembro que a gente tinha um motorista homem,
Mas eu lembro que eu queria muito homem para cuidar de manutenção, para fazer serviço simples, assim, trocar pneu de um carro dentro do pátio. E não tinha, éramos todas mulheres. E todas as empresas dele é só mulher. É só mulher. Olha, André, não te conheço, mas parabéns para você, viu? Pela sua iniciativa. Olha, excelente profissional que tem hoje aqui, sua amiga, né? Depois de tanto tempo. E esse seu olhar. Um olhar visionário. Sim. Um olhar visionário, né? Nós estamos falando de agora, estamos falando de mais de 10 anos atrás, né? Exato. E de 10 anos para cá, muita coisa aconteceu, muita coisa mudou, né? Que bom, parabéns para ele. Não te conheço, mas já gosto de você. Muito bacana. Tá, e aí você enveredou por esse caminho, e aí hoje você presta qual tipo de serviço exatamente? Assim, no que você ajuda as pessoas e dentro daquilo que você faz, o que você percebe que existe hoje de mais frágil dentro desse mercado? O que eu quero dizer assim, por exemplo, mais uma parte da nossa resenha lá fora. Nós estávamos falando que antes, hoje eu não sei como é isso, né? Porque eu sou uma pessoa que eu não dirijo, né? Eu tenho uma carta vencida e não dirijo há muitos anos, então não faz parte do meu mundo. Mas as oficinas mecânicas antes tinham aqueles calendários, né? Da Pirelli, não sei o quê, das mulheres nuas e tudo mais. E aí chegava lá uma mulher, eles, né, queriam passar para trás, enganá-lo, ludibriar, enfim, que é algo que existe até hoje, que você comentou comigo, né? E o que você percebe nisso tudo, assim? A postura do mercado em relação a você, como que hoje, quem são essas pessoas que mais são seus clientes, homens, mulheres? Fala isso pra gente, porque, olha, meninas, vocês que têm carro, no final ela vai deixar aqui a rede social delas, tá aqui, cara. Vocês não vão mais passar perrengue. Na verdade, assim, na loja, eu já fui meio que migrando para o que eu faço hoje, que é consultoria automotiva, né? O meu trabalho é encontrar carros de altíssima qualidade para quem está querendo comprar carro. Ou vender carro no preço justo para quem está querendo vender carro. Eu sou uma pessoa que eu me posicionei na internet, né? Então, eu sou feminista, eu sou contra qualquer tipo de racismo, de fascismo, de machismo. O meu público é esse, pessoas que se identificam com o meu posicionamento. Sim. E aí, consequentemente, quem são as pessoas que se identificam com esse posicionamento? São mulheres, a maioria mulheres e homens. Eu tenho um público muito grande de gays, de homossexuais, de lésbicas, muito grande mesmo, de casais. Essa semana que passou, a gente atendeu na consultoria online um casal de mulheres. Eu encontro carro para casal de homens. Então, o meu público é um pouquinho... É misto, né? Certo. Eu atendo homens, atendo mulheres. Mas são pessoas que se identificam com o meu posicionamento. Em momento algum, eu tenho vergonha. Eu não omito o meu posicionamento em relação à política, em relação a gênero, a sexo. Sim. Eu sou corintiana, eu frequento torcida organizada, eu faço parte de um coletivo, de um movimento de mulheres que torcem para o Corinthians chamado Loucas por Ti Corinthians, que apoiam o futebol feminino. Então, assim... E eu não escondo isso. Eu falo de Corinthians na minha rede, eu mostro lá nos Gaviões, eu viajando para ver o Corinthians. Então, assim, o meu público são pessoas que se identificam com o que eu vivo, né? E é muito real o que eu vivo. Eu não sou influencer, eu não sou produtora de conteúdo. A consultoria automotiva é o meu trabalho, né? Certo. Então, o meu público são pessoas que estão querendo comprar carro, trocar de carro, e por algum motivo se identificam com a Valéria, que é feminista demais, que é... Assim, eu sou até chata em relação a isso. Com segregação, com preconceito. Uhum. Quando, na época da loja, por exemplo, tinha vendedor, tinha gerente, tinha eu lá no showroom. E muita gente ligava, eu atendia o telefone. Porto Belo Veículos, boa tarde. Eu queria falar com um vendedor. Pois não, um vendedor. Não, pode falar. Você é vendedor? Sou, mas não tem um vendedor homem aí, não?
Ridículo. Né? Então, assim, e isso eu enfrento até hoje, não mudou. Os anos passaram, o meu conhecimento, a minha autoridade, o meu reconhecimento só aumentou, mas não mudou. O preconceito existe, o machismo existe. Lá nas minhas redes sociais, no Instagram, no TikTok, eu não dou conta de bloquear e deletar comentário. É mesmo? Não dou conta de comentários machistas. Ai, vai lavar louça, devia estar lavando louça ao invés de estar falando de carro. Não só comentários machistas, preconceituosos, mas também por conta da idade, né? As redes sociais, a visibilidade que as redes trazem, isso não é invenção da minha cabeça. Se você entra lá na sua página do Instagram, tem a média de público, a faixa etária do seu público, né? O meu, a faixa etária é de 25 a 35. Não sei por quê. Né? Porque eu não fiquei caçando esse público, né? A maioria homens, ao contrário do que eu pensava que a maioria é homens, do público de Instagram. Sim. O Instagram te traz essa amostragem nas suas configurações. A maioria é homens, na faixa etária de 24 a 35, ou seja, são pessoas jovens que, por algum motivo, têm interesse no que eu falo. E aí, com o passar do tempo, a gente vê que é nessa faixa etária que as pessoas compram o primeiro carro. O meu serviço é basicamente esse, de ajudar pessoas a não serem enganadas por aí. Porque o ramo automotivo, infelizmente, é o ramo que mais tem picareta por metro quadrado. É mesmo? Porque é um ramo que dá muito dinheiro. É muito fácil ganhar dinheiro com carro, né? O valor agregado de um carro é muito alto. É muito alto. Então, você, numa negociação de um carro aí de 100 mil, você ganha 5% de comissão. Então, é muita grana que rola. E é muito fácil se corromper nesse mercado, né? Adulterar a quilometragem para vender o carro mais caro, que não vale tudo por conta do KM que está muito alto. Vender carro de leilão, que deveria ser mais barato, porque não tem procedência. A pessoa vende e não fala que é de leilão, engana a outra. É uma série de golpes que tem aí no ramo que, graças a Deus, eu consegui meio que me desvencilhar disso. Desde a Porto Belo, a loja já existia antes de eu assumir, né? A loja existia desde 2000. Eu assumi em 2014 ou 15, não me lembro. É uma loja que tem aí mais de 20 anos de existência e não tem uma reclamação no Procon. Olha. A Val Consultoria, vende para mim Val, a Porto Belo Veículos, não tem uma reclamação no Reclame Aqui. Pode pesquisar. Pode botar meu nome, vende para mim Val Mendes, Valéria Mendes, Porto Belo, meu CNPJ. Não tem uma reclamação. E assim, trabalhar com carro no Brasil e não ter uma reclamação no Procon, no Reclame Aqui, em lugar nenhum, não é para qualquer um. Ou deixa a parte. Olha, gente, adoro. Ela falou de Corinthians, né? Depois a gente vai entrar nesse assunto, porque eu falo que o Corinthians é minha segunda pele, né? Mas depois a gente fala sobre isso. Nossa, que bacana. E... até também nós estávamos conversando lá fora, por exemplo, é engraçado, né? A mulher, ela existe toda essa questão do machismo e tudo mais, mas, por exemplo, quando você vai ver a questão do seguro, que nós estávamos falando, o seguro para a mulher ele é mais em conta, né? Sim, é porque a mulher dirige melhor. É mais cuidadosa, É mais cuidadosa. Né? É simples, essa é a explicação. Mulher é mais cuidadosa e dirige melhor. Fim. Claro que seguro automotivo, o que precifica o seguro é uma série de fatores. O carro é o menor dos fatores. O que faz o valor do seguro, o que precifica o valor do seguro é aonde você mora, se tem garagem coberta, aonde você trabalha, aonde você vai com o carro. E, claro, ser mulher. O seguro fica bem mais barato para a mulher, sim. Muito bem, né? Não é à toa que todo mundo fala, todo mundo não. Você vai ver anúncio de carros por aí nas plataformas de anúncio. A maioria tá assim, carro de mulher. Isso valoriza. Muito, né? O que é uma besteira, né? Como se existisse carro de mulher e carro de homem. Né? Já é um preconceito bobo, assim. É uma frase que eu nem uso mais. Há muitos anos eu não uso essa frase para falar, é carro de mulher. Qual a diferença de um carro de mulher de um carro para um carro de homem? Nenhum. Claro, eu uso termos como única dona, único dono, mas tem muito anúncio aí. É uma frase machista, né? Dizer que o carro é de mulher, porque o carro era de mulher, o carro era melhor. Entendi. E como que você enxerga hoje esse mercado de automotivo no Brasil, assim, que, né, nós passamos por uma época de inflação muito alta de uns tempos para cá, nossa economia ainda é muito instável, né? Enfim, o custo de vida nosso está muito alto, Sim. né?
Tá tudo muito desafiador para a maioria das pessoas, para a grande massa tá muito desafiador. Isso, como que você percebeu isso dentro do ramo que você atua? Eu praticamente hoje, eu praticamente não vendo mais carros. Hoje eu só presto consultoria, que é fazer a avaliação. Você está querendo comprar um carro, você me contrata, eu vou lá, olho o carro para você e te digo se o carro é bom ou não. Né? Vender, comprar e revender carros, praticamente eu não faço mais isso. Por quê? Porque está muito caro. Os preços dos carros no Brasil subiram. Não só no Brasil, é uma tendência mundial. Os preços estão caros no mundo inteiro. Particularmente nos países emergentes como o nosso, onde ninguém tem dinheiro, o acesso ao crédito é muito baixo, fica muito mais difícil comprar carro 0 quilômetro. E esse cenário não vai mudar. Não vai mudar. Né? Os preços dos carros não vão baixar. Eu já falei isso 1000 vezes. Desde a pandemia eu venho dizendo isso. Os preços dos carros não vão baixar. Os preços dos carros não vão baixar. E bingo, é o que está acontecendo. Não vão baixar nunca mais. Saiu ontem uma matéria, acho que no Jornal do Carro, falando que do sucateamento da frota de veículos usados no Brasil. Porque não tem carro 0 quilômetro substituindo a quantidade de carro velho que está rodando por aí. As pessoas não estão trocando carro usado por carro zero. Olha ao seu redor, tenta puxar aí pela sua memória, no seu círculo de amizades, quem comprou carro 0 quilômetro esse ano? Ninguém. Pouquíssimas pessoas. E quem comprou era PCD, que tem aquele desconto lá por ter o acesso ao benefício. Né? Fora isso, quem comprou o carro 0 quilômetro foram as locadoras, foram as frotas, foram as empresas. Já tem uns 2 anos que a Fiat Strada é o carro mais vendido. E você vê estrada rodando aqui no Farol, em São Paulo? Não, onde estão essas estradas? Estão no agro. Estão nas fazendas, estão por aí, não estão aqui. Por quê? Porque a pessoa comum, a população comum, não está comprando o carro 0 quilômetro, está trocando o carro usado por usado. Troca o carrinho dela 2010 por um 2012, fica 4 anos, aí depois ela troca esse 2012 por um 2016, e a roda está girando ao contrário. Quando o certo seria alguém comprar um carro 0 quilômetro e deixar um usadinho lá, você com o seu mais velhinho pegar esse usadinho, e depois um dia você com o seu usado pegar o 0. Isso não está acontecendo. E um dos fatores também que fazem com que os carros não baixem de preço é o interesse das montadoras. As montadoras descobriram que vender carro popular não dá dinheiro. Né? Tanto que muitas delas deixaram de fabricar carros populares. A Volkswagen não fabrica mais Gol, a Fiat já está anunciando aí o fim do Mobi, do Argo. A Renault não fabrica mais Sandero. Então, carros que eram relativamente mais baratos, mais acessíveis, nem existem mais no mercado. Porque as montadoras descobriram que dá muito mais lucro vender SUV. O Pulse, por exemplo, da Fiat, todo mundo sabe disso, não é novidade, é um Argo, que é o carro popular, só que mais altinho. Aí, o que a Fiat faz? Monta lá o Pulse mais altinho, bota 50 mil a mais e vende para você. Só que você está comprando um Argo que só ganhou um salto alto. Então, não é interessante para o mercado, para as montadoras, produzir carro popular, fazer com que todo mundo tenha carro 0 quilômetro, como aconteceu há anos atrás. Eu lembro quando meu pai comprou carro 0 quilômetro. O único carro 0 quilômetro que ele teve na vida dele, assim. E não conseguiu pagar. Não conseguiu pagar. Deu busca e apreensão. Porque financiou lá em 60 meses e óbvio que chega uma hora que o custo de manutenção de um carro não chega a 60 meses. Você não consegue manter um carro 60 meses. Fazer manutenção e pagar a prestação. Chega uma hora que a conta não fecha mais. Que o carro começa a dar problema. Depois de um período, né? É isso. Nossa, gente, que interessante. E essa sua prestação de serviço, isso que você faz hoje, é algo que demanda muito de você? Porque você vai... A pessoa passa para você o que ela pretende e você vai à caça desse veículo, né? E aí, enfim... Como que é esse processo? É exatamente assim mesmo. As pessoas me procuram, falam, tô querendo comprar um carro, eu tenho tanto, tenho X... e se tiver dentro aí das possibilidades, se for algo viável, eu encontro esse carro para ela, entrego na porta da casa dela, ela não tem trabalho nenhum. Não
não tem trabalho nenhum, eu cuido de tudo. Eu procuro o carro nos anúncios, nas plataformas, nos meus contatos. Eu tenho muito contato dentro de concessionária, de loja, de particular. Eu vou lá, avalio o carro, eu avalio quantos carros forem necessários para encontrar um carro acima da média, num padrão de qualidade altíssimo, para garantir que essa pessoa não vá ter problema depois com o carro, né? E aí a gente volta porque eu estava falando do sucateamento da frota de usados no Brasil. Nesse serviço, se chama Car Hunter, caçador de carros, né? Eu só procuro carros a partir de 2020. Por quê? Carros abaixo disso estão todos adulterados. Por quê? Porque volta para aquilo que eu estava falando. As pessoas estão trocando carro usado por carro usado. As pessoas estão trocando carro usado por carro usado. E quem quer comprar um carro usado não quer comprar um carro rodado. Não quer comprar um carro batido, não quer comprar um carro com cara de judiado. Então, o que as pessoas fazem? Adultera a quilometragem, maqueiam o carro, fazem aquela famosa maquiagem para vender o carro como seminovo. É o jeitinho brasileiro. O famoso jeitinho brasileiro. Meu Deus, mas as pessoas querem se dar bem de todas as formas, Ninguém né? quer perder, na verdade. Você tem um carro que lá na tabela FIPE... Que a tabela FIPE, na verdade, só serve como parâmetro para precificar o carro. A tabela FIPE não diz muita coisa. Mas você tem um carro lá que na tabela FIPE vale 90 mil. E aí o seu carro está com 100 mil quilômetros. E o fulano da esquina tem o mesmo carro que vale 90 mil, só que dele está com 50 mil quilômetros. Qual vale mais? Mas você não quer perder. Sim. O brasileiro ele não perde dinheiro. Ele não aceita perder dinheiro. Então, a pessoa que tem um carro com a metade da quilometragem vai vender por 90 e o seu certo seria vender por 80. Você vai perder na sua cabeça 10 mil reais? Não vai. Então, o que você faz? Você adultera a quilometragem e vende pelo mesmo preço que seu vizinho vendeu. É assim que funciona. Meu Deus, é surreal. É surreal. É surreal. Né? Esse foi um dos motivos pelos quais a gente decidiu encerrar o negócio da loja, porque estava ficando inviável a quantidade de carros com quilometragem adulterada que estavam chegando para a gente, para as pessoas darem na troca. E isso muito se deve ao advento dos aplicativos de mobilidade. Quando a Uber, a 99 vieram para o Brasil, elas contribuíram para que as pessoas rodassem mais, para que os carros rodassem mais no Brasil. Eu lembro que lá em 2013, muita gente fazia Uber. Muita gente. A pessoa pegava o carrinho dela lá, baixava o aplicativo e ganhava uma grana extra. Todo mundo fazia Uber. Você deve conhecer gente que fazia. Uhum. E esses carros rodaram muito mais do que era o normal para a época, né? E quando foi vender, a pessoa descobriu que o carro dela estava desvalorizado porque a quilometragem estava alta. E a pessoa não aceita perder. Muito se engana quem acha que quem só adultera a quilometragem de carro é loja e concessionária. Particular adultera também. E é muito barato para adulterar a quilometragem no Brasil. É muito barato. Quanto você acha que custa para adulterar o odômetro de um carro? Gente, eu não faço ideia. Juro. Seu carro tá lá com 200 mil quilômetros marcando no painel e você não consegue vender de jeito nenhum. De jeito nenhum. Porque ninguém quer comprar um carro com 200 mil quilômetros. Sim. Até porque um carro com 200 mil quilômetros, daqui a pouco tem que fazer o motor. Né? Só que você também não quer perder dinheiro. Você não vai vender seu carro 20 mil abaixo da tabela por causa disso. O que você faz? Você vai lá e adultera a quilometragem. Custa, em média, R$300. R$300? Em média. Depende do carro. Alguns podem custar 500, outros podem custar 200. É muito barato. Meu Deus. A pessoa vai gastar 300 para cometer um crime e vender o carro dela bem, ou ela vai perder 10, 20 mil reais na venda do carro dela? Eu tô com um caso assim no meu Instagram. Postei ontem nos stories um HB20 2019 de único dono com 500 mil quilômetros. A pessoa fez todas as revisões na Hyundai, na concessionária. Todas! 50 revisões na concessionária. É um carro que ele tá pedindo 30% abaixo da tabela. A tabela é 60, ele tá vendendo por 42. A própria Hyundai recusou comprar o carro. Sabe por quê? Porque a Hyundai não consegue adulterar a quilometragem. Porque tem os registros das revisões na própria concessionária. Tá tudo registrado lá. Como ela vai sumir com isso, com esse registro? Eles se recusaram a comprar o próprio carro. Meu Deus. Caramba. Olha, pena que o nosso tempo tá acabando aqui, mas, meu Deus, é surreal. Olha, de verdade, eu gostaria muito de continuar essa conversa aqui, mas como eu falei, né... Nosso tempo é limitado. Agradeço a sua presença aqui. Ela vai deixar a rede social delas. Gente, de verdade, mais uma vez, isso daqui é serviço de utilidade pública, né? Principalmente para nós mulheres. Principalmente para nós, né?
Mulher, muito grata por você ter estado aqui. Pena que passou tão rápido o nosso tempo. Se despeça aí das meninas, deixa seus contatos, suas redes sociais. Eu que agradeço o convite, obrigada de verdade. No Instagram eu tô como Vende Pra Mim Val, tudo junto. Se colocar no Google Val Consultoria Automotiva, vai me achar também. Aqui, ó, o logo da minha empresa. Obrigada pelo convite, obrigada mesmo, de verdade. Eu que agradeço. Meninas, e é isso. Então, vamos nos falando, vamos nos despedindo aqui, melhor dizendo. Quero deixar um grande beijo para vocês. E sempre assim, se cuidem, se acolham, se amem, se respeitem. E é isso aí. Nos vemos em breve. Beijos.